Bom, vou aproveitar sua boa vontade aí da participação. Eu vou fazer a pergunta que foi enviada pelo Agro Ferreira Enoch 7. Ele falou: beleza, gostaria de fazer uma pergunta. Se em Cabo Verde o governo, se há alguma possibilidade do governo de incentivar ou financiar um agrônomo para cultivar a cultura da uva no modelo familiar. Pelo que eu entendi aqui, ele quer ver se o governo não paga para ele ir aí produzir uva. Daí a gente nem sabe se produz uva aí. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Sim, na verdade se produz uva aqui, mas como eu disse, em relação a todos os outros produtos, ou a maioria deles é sempre numa escala menor, né? Então há produção de uva, né? Inclusive o que eu citei, a Ilha do Fogo, né? Que é a ilha que tem o único vulcão ainda ativo de Cabo Verde, que inclusive entrou em erupção acho que foi há 5 ou 6 anos atrás, né? Eu não estava aqui ainda, mas sei da história. Então, onde tem esse vulcão ativo, justamente lá onde se produz muita uva, né? E uvas em áreas de altitude maior também, próximas ao vulcão, inclusive, porque, enfim, as características do solo ali são propícias, e também algumas variedades de uva adaptadas a áreas de maior altitude, né? Então há uma produção de uva, há até alguns produtos, alguns vinhos locais, né? Também há produção de vinho. O foco da produção de uva lá seria mais para vinho do que para mesa, né? Eu avalio assim. E há esse vinho local também, mas é em pequena escala, né? Sobre a questão do financiamento do governo, aqui tem até alguns programas de crédito agrícola, né? Mas se for fazer alguma comparação com o Brasil, aqui são programas onde se pagam juros relativamente altos, porque, de certa forma, a agricultura não é o carro-chefe da economia do país, digamos assim, né? Então, por isso o incentivo, mas não é um grande incentivo, porque, de fato, os juros são altos, né? E não há muita política pública de financiamento da agricultura local, seja de crédito, seja de investimento, né? Porque isso, de certa forma, não é a principal atividade do país, né? Então, se comparar o Brasil com os programas de crédito agrícola que se tem no Brasil, inclusive para a agricultura familiar, né, etc., são onde tem os juros muito baixos, né? A gente tem alguns programas que têm os juros muito baixos, e aqui já é um pouco mais difícil esse acesso a crédito, né? E acho que também o acesso à terra acaba se tornando um pouco difícil, né? Porque, enfim, as terras são poucas, né? Apesar que também nos últimos anos houve aí um processo ainda maior do êxodo rural devido a essas alterações climáticas, né? Muito repentinas, porque de fato aqui sempre foi uma região árida, mas nos últimos anos isso tem se agravado ainda mais, né? Então há um processo de êxodo rural muito acelerado, mas mesmo assim o acesso à terra é difícil, porque aquelas terras são poucas e digamos que já tem donos, e eu até fui ver um pedaço de terra aqui também, mas não deu muito certo, mas acho que seria mais ou menos isso, respondendo a Entendi. pergunta. Isso é muito bacana para a gente ter esses comparativos, né? Porque muitas vezes a gente ouve muita reclamação no Brasil, mas se for comparar com a questão de créditos, crédito rural, se for comparar com Cabo Verde, no Brasil tem-se muito mais vantagens, além de vantagens de clima Claro, e vantagens de solo e vantagens de incentivo, né? Do governo de forma geral. Então, claro, exatamente. é bacana esse vídeo porque com certeza vai abrir a mente aí de muita gente que trabalha no agro para ver que o pessoal em Cabo Verde, mesmo com tantos desafios, está produzindo, está lutando, né? E aqui muitas Sim. vezes tem gente reclamando e não olha para a quantidade de benefícios e quantidade de vantagens que tem, né?